Voltando a falar aqui sobre esse tempo onde nós estamos aqui no mês de outubro de 2017, a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, eu quero aqui fazer menção do que diz a palavra de Deus no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 4. O apóstolo Pedro se levanta e diz: nós, contudo, nos dedicaremos, nos consagraremos ao ministério da palavra e ao ministério da oração. A palavra de Deus e a oração têm sido em toda a história as duas ferramentas para se gerar um grande e poderoso avivamento. Quando o apóstolo Pedro se levanta para falar essa palavra no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, ele está então instituindo os diáconos, porque os diáconos precisaram ser levantados para ajudar na organização de culto, para ajudar no atendimento social, porque a igreja havia crescido de uma maneira tão grande e tão rápida que eles precisaram rapidamente ter homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para então ajudarem na organização da igreja. E o apóstolo Pedro deixa claro do quanto ele acredita no ministério da oração e da palavra, dizendo: nós nos consagraremos ao ministério da palavra e o ministério da oração. Tudo o que estava acontecendo naquele momento, na história da igreja, estava acontecendo por esses dois motivos. Jesus passou 3 anos e meio ensinando a palavra para os discípulos. Quando Jesus ressuscitou, capítulo 24 de Lucas, você vai perceber que ele volta e ainda abre o entendimento dos discípulos para que eles pudessem compreender a palavra de Deus. E Jesus deu uma ordem para eles, dizendo: não saiam por aí pregando, mas fiquem na cidade até que vocês sejam revestidos de poder. A promessa do Pai. E eles não deveriam ficar apenas esperando, mas deveriam ficar orando. E está escrito no capítulo 1 de Atos, versículo 14, que eles ficaram e eles permaneceram durante 10 dias, orando unânimes, Maria, os irmãos de Jesus, os discípulos. E aí o que aconteceu? No capítulo 2 de Atos, o dia de Pentecostes chegou. Quando o Espírito Santo desceu sobre todos eles, começaram a falar em outras línguas e o avivamento começou a partir daquele momento. Eles tiveram um tempo de conhecimento e recebimento da palavra de Deus, foram investidos na palavra, no conhecimento da palavra, e eles tiveram um tempo de oração e o Espírito Santo desceu. E quando o Espírito Santo desceu, a igreja tomou um crescimento em proporções em que eles precisaram instituir os diáconos para ajudar na organização da igreja. Eu quero trazer isso para fazer um reflexo disso no nosso tempo histórico, na história da igreja, em especial a partir do século XVI, quando Deus reforma a igreja por meio de Lutero. Antes de Lutero, se levantaram Jerônimo Savonarola, se levantaram John Hus e tantos outros homens que tentaram pregar a palavra, combatendo os dogmas romanos, e foi um tempo de investimento da palavra. Quando Lutero se levanta, ele já vem com essa base, teológica da palavra de Deus, e ele tem conhecimento da palavra. Você sabe, colocaram uma Bíblia na mão de Lutero, ele começou a ler e começou a perceber que a salvação não era conquistada por meio de obras, por meio de indulgências, mas a salvação era conquistada por meio da fé, e a fé que é produzida pela palavra, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Então nós tivemos a partir de Lutero, João Calvino, que depois vem também reformando Genebra, e nós temos também John Knox, e temos tantos outros reformadores que se encheram da palavra, tiveram a mente renovada e transformaram suas vidas por meio da palavra. Essa foi a reforma na palavra, liberando os homens dos dogmas romanos, daquilo que desviava a mente do homem, da pessoa de Deus. Eles trouxeram então de volta a mente cativa à palavra de Deus. Mas quando olhamos para a história, nós vamos perceber uma outra reforma que se acontece. Porque os reformadores pregaram a palavra e os cristãos passaram a viver essa palavra que era então pregada. Mas a reforma não trouxe de maneira completa, de maneira plena, aquilo que acontecia na igreja primitiva, que era o carisma. Pelo contrário, pelo fato de não acontecer o derramamento do Espírito Santo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, que acontecia na igreja primitiva, na reforma, o fato disso não acontecer na reforma fez com que eles acreditassem que os dons haviam cessado, que não havia mais ministérios quíntuplo,
e que não havia mais o carisma, os dons espirituais. Mas Deus começou a trabalhar no meio da história, levantando homens ardentes, homens que oravam um pouco mais, porque a reforma pela palavra já estava acontecendo, não é? O ministério da palavra estava fluindo, mas precisava o ministério da oração. Aí Deus começa a levantar homens ardentes, como John Wesley no século XVIII, na Inglaterra, homem que buscou a Deus em oração. E quando começou a pregar, o Espírito Santo começou a trazer respaldo às suas orações. Diz a história que as pessoas caíam desmaiadas, balbuciando pelo chão. E o clérigo, não é? Os reformadores que acreditavam na reforma, os que estavam já libertos dos dogmas católicos, mas que estavam apenas vivendo a reforma, começaram a criticar John Wesley. E naquela época, os templos ainda eram as paróquias. Expulsaram John Wesley das paróquias, atribuindo que o que estava acontecendo com ele era demoníaco. As pessoas caíam, havia aquela aglomeração de pessoas, né? E as coisas começaram a parecer demais com aquilo que aconteceu com a igreja primitiva, e então expulsaram John Wesley. E ele disse que a sua paróquia era o mundo e o teto era os céus. Então as multidões começaram a vir. Ele foi muito criticado porque toda a população começou a vir atrás de John Wesley, não somente os ricos, não somente os intelectuais, mas também os simples, porque os simples, a plebe da época começou a ter oportunidade de ter uma Bíblia na mão, oportunidade de ser ensinado, oportunidade de ser valorizado pela palavra. E então o clérigo começou a criticar, dizendo que a plebe, o povo do lixão, o povo que não tinha nenhum valor na sociedade, era quem estava indo atrás de John Wesley. Deixa que toda a multidão, toda a população estava indo atrás de John Wesley, de maneira que perguntavam a ele: John Wesley, por que as multidões vão atrás de você? Ele disse: é simples, eu me coloco no fogo e eles vêm me ver queimar. Deus começou a usar o John Wesley. Por que não lembrar de Jonathan Edwards, que não somente pregava uma palavra forte, não somente era um grande teólogo, mas que também respaldava a sua teologia na oração, e pregou aquele sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, e Deus começou a irromper um avivamento na sua época. Porque não falar de Charles Finney, no século XIX, um americano, advogado que se converteu e passava horas e horas trancado nos quartos, ia para as matas orar, e aí as pregações dele começou a tomar um rumo diferente daquilo que era convencional. E aí Deus começou a usar Charles Finney nas pregações, as pessoas caíam debaixo do poder de Deus, havia um nível forte de arrependimento. Ele passou por uma cidade de 5.000 habitantes pregando no final de semana, e durante 15 anos não houve bares abertos. Um avivamento tremendo acontecendo ali. Era Deus começando a trazer de volta aquilo que acontecia na igreja primitiva. Mas aí eu quero colocar aqui 2 pontos, que foi o avivamento de Gales, por meio da liderança de Evan Robert, e muitos jovens ali que clamaram ao Senhor. Quando o Espírito Santo desceu, diz a história que em menos de 3 anos, 100.000 almas se converteram ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por influência do avivamento que aconteceu em Gales, William Seymour, em Los Angeles, na Rua Azusa, começou a clamar por um avivamento. E o avivamento começou a vir. E diz a história que esse avivamento foi tão tremendo que as pessoas vinham a 4 quarteirões, caíam debaixo do poder de Deus. O arrependimento foi muito forte. Daí o carisma foi restaurado. Os dons espirituais foram restaurados. E aí o poder de Deus começou a se manifestar, curas, milagres, ressurreição de mortos, sinais, prodígios e maravilhas. E da Rua Azusa saíram pregadores pentecostais, cheios do Espírito Santo, para todo o mundo. E todo mundo hoje está vivendo uma unção pentecostal, não é? Direto ou indiretamente influenciado pelo que aconteceu há 100 anos atrás na Rua Azusa. 2 tempos de reforma: a reforma pela palavra e a reforma pela oração. A reforma pela palavra trouxe ao homem conhecimento de Deus, mas a reforma pela oração trouxe ao homem experiência com Deus, e isso é o que completa um avivamento. E hoje nós estamos vivendo, o mundo está sendo incendiado por avivamento. O que está acontecendo na Coreia do Sul, na China, em toda a África, em especial Nigéria e Quênia, o que está acontecendo em Bogotá, Colômbia, o que está acontecendo em todo o mundo. O povo entendeu que a oração é o caminho do avivamento e a palavra de Deus, e o Senhor está trazendo realmente um grande avivamento global. Avivamento esse que eu não tenho dúvida, está preparando a igreja, a noiva de Jesus, para o seu encontro no dia do arrebatamento. Então, nós estamos vivendo esse tempo
dos 500 anos da Reforma. É importante entender que a Reforma não foi apenas o que aconteceu com Lutero no século XVI, mas a Reforma continuou acontecendo e ela veio à sua plenitude, ela veio a completar um propósito de Deus, um avivamento da Rua Azusa, e a partir de então todo o mundo está passando por essa reforma. E é importante que nós entendamos que a palavra de Deus e a oração nos traz esse avivamento coletivo para uma cidade, para uma nação, e sobretudo para a vida pessoal. O que eu aprendo com essa palavra? Eu aprendo que eu, no individual, como pessoa, como cristão, não posso deixar de ler a palavra, não posso deixar de orar, porque eu preciso continuar avivado. Como diz um certo pregador, a espera por um avivamento coletivo não é desculpa, não é pretexto para eu não buscar um avivamento pessoal. Deus te abençoe e glória a Deus pela reforma.